Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Eu me chamo Felipe Dabu e hoje o tema deste vídeo vai ser os leilões que ocorrem na Bolsa de Valores. Mas antes de mais nada, eu estarei deixando aqui para vocês as minhas redes sociais e outros meios para contato, caso surja alguma dúvida diante do assunto aqui, do conteúdo apresentado. Beleza? Vamos então mandar bala aqui. Leilões da Bolsa de Valores. Pessoal, como é que funcionam os leilões na Bolsa? É importante colocar aqui que existem dois tipos de leilão durante os pregões na Bolsa de Valores. Os leilões de abertura e fechamento, que ocorrem todos os dias obrigatoriamente, e os leilões desencadeados por volatilidade extrema durante as negociações. Esses são imprevisíveis e pode acontecer a qualquer momento. Vamos começar falando sobre os leilões de abertura ou de fechamento. O call de abertura, como também é chamado, ocorre todos os dias e começa 15 minutos antes da abertura do pregão. Então, o mercado abre às 10 da manhã, o leilão de abertura tem início às 9h45 do mesmo dia. Já o call de fechamento começa 5 minutos antes do encerramento do pregão. Agora que a gente está no horário de verão, que inclusive vai até a terceira semana de fevereiro, já anota no teu calendário aí, o call de fechamento acontece 5h55. Quando a gente entrar no horário normal, ou seja, quando o pregão começar a fechar ao invés das 6 às 5 horas da tarde, o call de fechamento começa às 4h55. Os leilões eles podem ser prorrogados por mais tempo, segundo algumas regras que vão ser explicadas aqui posteriormente. Então, como eu já disse, também existem os leilões desencadeados por volatilidade, tá? Que são totalmente imprevisíveis, tá? Eles podem acontecer a qualquer momento durante o pregão e em qualquer ativo, né? Independentemente aí se o ativo faz parte de índice ou não. Entre os fatores que podem fazer com que o ativo entre em leilão estão notícias relevantes. Então sai uma notícia de alto impacto lá, tá? Provavelmente esse ativo, na hora que saiu aquela notícia, já vai entrar em leilão. Oscilações muito rápidas de preço e oscilações muito rápidas de volume. Vamos supor, por exemplo, que um banco, um fundo, uma corretora decida comprar ou vender um lote muito grande de ações e coloque lá, por exemplo, uma ordem a mercado, tá? Para preencher todas as ordens do book. Provavelmente vai ter uma oscilação muito rápida de preço, tá? E também de volume, no caso, né? Vai ser uma compra, uma venda em peso e muito provavelmente aquele ativo vai entrar em leilão. Tudo bem, mas como é que a Bovespa define se um ativo oscilou demais? Segundo as próprias normas dela, todo ativo que fizer parte de algum índice, não precisa necessariamente ser o índice Bovespa, pode ser o índice imobiliário, o IMOB, pode ser o índice financeiro, qualquer tipo de índice small cap, e apresentar uma oscilação muito rápida de 3%, lembrando, 3% para os ativos que fazem parte de índice, eles entram em leilão automaticamente. Para os papéis que não compõem nenhum índice, normalmente papéis sem muita liquidez, a amplitude da oscilação passa a ser de 10%. Então muito cuidado, tá? Você que se aventura aí operando papéis sem liquidez ou com a liquidez baixa. Lembrando que os ativos que fazem parte de algum índice são aqueles com a liquidez maior, tá? Isso eu estava falando. Você vai ver os papéis que compõem o índice Bovespa, são papéis com alta liquidez, tá? Legal, show! Qual que é a função dos leilões, pessoal? Vamos pensar. Os leilões de abertura e fechamento, tá? Eles têm como principal objetivo a formação do preço de abertura e o preço de fechamento de maneira organizada e sistemática todos os dias. Nele, os investidores têm a primeira e a última oportunidade, respectivamente, de montarem ou desmontarem as suas posições. Cerca de 5 a 10% do volume total de negócios de um dia de pregão é oriundo dos leilões. Não sei se você sabia dessa informação. Já os leilões desencadeados por volatilidade, eles têm como principal objetivo atuar como um mecanismo de proteção. É a maneira da Bovespa nos dizer: pensem direito, toda essa euforia ou medo é mesmo necessária? Esse movimento é racional? Como são prorrogados os leilões? Acho que isso todo mundo quer saber. Bom, os leilões de abertura e fechamento, teoricamente, eles deveriam ter horário para acabar. Então o primeiro deveria durar 15 minutos e o segundo 5 minutos. Porém, na prática, não é assim que acontece. Existem algumas regras definidas pela Bovespa, e é sempre pela Bovespa, tá, pessoal? É ela que controla esse tipo de situação, que permitem que os leilões se estendam por mais um período de tempo. Por exemplo, no call de abertura, se no último minuto do leilão, ou seja,
lá 9,59. O PTA, que é o preço teórico da ação, que é quanto aquela ação está valendo com todas aquelas ordens já inseridas no leilão, for alterado devido a alguma ordem grande, o leilão é prorrogado por mais 1 minuto, ou seja, ao invés de terminar às 10 horas, ele vai terminar às 10h01. Logo em seguida, tá, já no primeiro minuto de acréscimo, a mesma regra se aplica para os últimos 30 segundos, ou seja, quando for 10 horas e 30 segundos, se o PTA mudar de novo nesses últimos 30 segundos, outro minuto de prorrogação. Já na terceira prorrogação, são os últimos 15 segundos que vão ser analisados se houve alguma alteração no PTA. Normalmente, pessoal, existe um certo limite, tá, para esse leilão de abertura durar. Reparem como nunca passa muito das 10h15. Pelo menos eu nunca vi um ativo em leilão mais do que as 10h15. Tá? Um ativo líquido. Papéis sem liquidez podem ficar em leilão aí praticamente o dia todo. Pessoal, call de fechamento, a mesma regra se aplica aqui. Porém, a diferença é que a primeira prorrogação é de 5 minutos. Isso mesmo. Então vamos lá. Vamos supor que são 5h59. Houve mudança no PTA, no preço teórico da ação. Agora o leilão vai até 5h05. Por isso você nunca vê ativos fechando 5h02, 5h03, 5h04. Na melhor das hipóteses, ele vai fechar 5h05. A partir daí, a segunda prorrogação e as demais ocorrem caso haja alguma alteração nos últimos 15 segundos dos minutos extras. Então, se houver mudança, por exemplo, 5h04 e 45, se tiver alguma mudança no PTA, vai haver prorrogação de mais 1 minuto. Nos leilões que ocorrem no meio do pregão, as mesmas regras de prorrogação do call de fechamento são válidas, tá? Então, no último minuto, o leilão pode ser prorrogado por mais 5 minutos. E daí, a partir dos 15 segundos finais, né, dos períodos de prorrogação, é que a gente vai definir se vai ser prorrogado por mais 5 minutos, por mais 5 minutos. Mas, de novo, pessoal, existe um certo limite, tá? Tanto no call de fechamento, como nos leilões também que ocorrem no meio do pregão. Reparem como o fechamento nunca passa muito também das 5h12, 5h13, beleza? Pessoal, como realizar uma negociação no leilão? Caso você deseje realizar uma compra ou uma venda, é importante que você saiba o seguinte: a partir do momento que a tua ordem é enviada e passa a fazer parte da formação de preço no leilão, ou seja, ela passa a definir o PTA, o preço teórico daquela ação no leilão, ela não pode mais ser cancelada. Então, para garantir que essa ordem seja executada, você deve enviar a mesma com uma diferença brutal do preço do leilão. Por exemplo, caso uma ação que você deseja comprar esteja em leilão, tá? Tá o leilão do fechamento lá, você decidiu comprar no fechamento. E o PTA durante o leilão está em R$20, então ela tá fechando em R$20. O que você faz? Você pode enviar uma ordem a R$30 a fim de garantir que aquela negociação vai ser efetivada. Isso não significa que a sua ordem vai ser efetivada a R$30. Você vai comprar a R$30. Não, tá? Você vai comprar pelo preço de fechamento do leilão. Lembre-se sempre, o sistema de negociação da bolsa sempre vai fechar o melhor negócio disponível para você. O melhor preço eles vão te dar, tá? É tudo automatizado. A mesma coisa vale para venda. Se você deseja encerrar a tua posição no leilão e o PTA está em R$20, por que não enviar uma ordem de venda a R$10, por exemplo? Você não vai vender a R$10. Você vai vender pelo preço que fechar o leilão, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido aí sobre o leilão. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, é para ser um vídeo bem curto. Qualquer coisa, novamente, eu vou estar deixando aqui para vocês, tá? As minhas redes sociais. Então, caso vocês queiram, tá aqui.
podem entrar em contato comigo pelo e-mail, podem me chamar no direct no Instagram, Twitter, não tem problema nenhum. Beleza? Um grande abraço para todos, até mais.